Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da terceira e última parte de produtos para cabelo. Vou colocar aqui para fazer o compartilhamento e a gente já começa. Muito bem, deixa eu só colocar em modo inteiro. Hoje nós vamos abordar alguns últimos produtos que estão ligados a preparações para cabelos, ok? Então, nós vamos começar falando das loções capilares, que hoje já não são assim tão utilizadas como antigamente, mas ainda tem a sua importância. As loções capilares a gente pode dizer que são soluções hidroalcoólicas, a maior parte delas é uma mistura de água e álcool, e essa proporção aí vai variar, né, em relação ao álcool. Então, a gente vai ter aí algumas loções com aproximadamente 40% de álcool e podendo chegar até 60%. Então, são muitas vezes loções com uma concentração bastante grande de álcool. Nessas loções, então, são adicionadas substâncias ativas que vão trazer algum efeito pro cabelo do indivíduo. Então, as mais comuns que a gente tem são as soluções anti-caspa, a gente tem também soluções adstringentes, que são aquelas para diminuir a oleosidade do cabelo. Muitas vezes a adição de extratos vegetais com propriedades específicas. Então, muitas vezes a gente vai ver aí loções com teoricamente propriedades vegetais que auxiliam no crescimento do cabelo, por exemplo. Então, a gente vê muito loções de jaborandi que ajudam no crescimento do cabelo e assim por diante. Às vezes loções com vitaminas e algumas vezes produtos que são utilizados para melhorar a circulação do, do sangue no couro cabeludo, né, fazendo com que esse couro cabeludo refresque e ocorra então um processo de melhoria da circulação, porque entende-se que essa melhor circulação vai favorecer a irrigação dos bulbos capilares, favorecendo o crescimento do cabelo. Além dessas, né, que tem princípios ativos, substâncias ativas, a gente tem aquelas loções que são utilizadas só para perfumar, só para refrescar, para deixar o cabelo com um aspecto mais úmido e assim por diante. Era muito comum antigamente, os homens utilizarem se chamava muito de tônicos capilares, que eram substâncias então, né, loções na verdade, muitas vezes só com o efeito de perfumar o cabelo, deixar o cabelo perfumado, embelezar, né, a a pessoa. Dentre essas loções que têm algum tipo de princípio ativo, algum princípio medicamentoso, que são utilizadas muitas vezes para tratamentos, nós temos 3 casos que são bastante importantes que vocês entendam. Então a gente tem os produtos para caspa, os produtos para seborreia e para queda de cabelo. E geralmente se utiliza então, produtos na forma de loção capilar. Falando então um pouquinho de cada um para que vocês entendam. Caspa. A caspa basicamente é uma descamação em excesso do couro cabeludo, eh, e que muitas vezes não se sabe de onde que provém esse excesso de descamação, esse aumento de descamação. Descamação nós temos normalmente, mas no caso da caspa ocorre uma produção excessiva. Muitas vezes se fala que está ligado com a própria, hã,
a própria saúde do indivíduo, né, um indivíduo que não está com a saúde em estado perfeito, por vários problemas diferentes, mas na verdade a gente não sabe a verdadeira causa da caspa. Existem vários fatores que podem, né, favorecer a produção da caspa, mas a verdadeira causa ainda não se sabe. Dentro desse processo de formação da caspa, então a caspa é aquela descamação mais seca, né, então dentro desse processo a gente vai encontrar um micro-organismo chamado Ptiosporum ovale, que ele é muito comum dentro desse processo, ele se alimenta da caspa também, né, e ele favorece então o crescimento da caspa, ou formação da caspa na verdade. E então, nós utilizamos muitas vezes algum agente antimicrobiano para combater a caspa, porque a gente está combatendo o Ptiosporum ovale. Se ele não tiver muito presente, o processo de formação da caspa acaba sendo diminuído. E a gente pode adicionar alguma substância que a gente chama de queratolítica ou esfoliante, que são substâncias que vão favorecer também a o desprendimento dessas células mortas, né, então, essa pele morta, ela vai se desprender com mais facilidade quando a gente usa um queratolítico, então muitas vezes a pessoa começa a utilizar, né, achando que o produto já vai de imediato eliminar a caspa, mas o que que acontece? Esses queratolíticos, eles vão agir então no couro cabeludo e vão desprender com mais facilidade essa pele que ainda está presa ali no couro cabeludo e que já na sequência ia ser liberada, ia ser solta, né, formando mais caspa. Então, de início, a gente usando esse queratolítico, a impressão que a pessoa tem é que a caspa aumentou. E realmente aumenta porque desprende mais célula morta, né, mais tecido morto. Só que com esse efeito de desprendimento de uma quantidade maior de tecido morto, mais à frente esse processo de formação de caspa diminui. Então, inicialmente ocorre um aumento, exatamente pelo desprendimento maior das células e mais à frente vai diminuir esse procedimento. E utilizando sempre esse queratolítico, não vai ter a formação de tanta caspa assim, né, com o auxílio de um antimicrobiano, muitas vezes a caspa vai diminuir bastante. Então, dentre os antimicrobianos que a gente costuma utilizar, a gente vai ter os quaternários de amônio, sais de benzoalcônio, cetilpiridínio, ou outros produtos que são patenteados, as empresas patenteiam esses produtos e elas daí colocam um nome fantasia para esses produtos, que muitas vezes a gente não tem acesso. Então, de repente, você pode pegar lá uma loção capilar anti-caspa, que a empresa tem lá uma substância que ela patenteou, então ela desenvolveu e patenteou. Aí eles não são obrigados a colocar o nome do princípio ativo, eles podem colocar lá como, sei lá, mix, eh, mix anti-caspa. Então, isso quer dizer o quê? Que tem uma mistura de substâncias ali dentro, mas que a gente não vai saber. Para quê? Para evitar que outras empresas copiem. Então, os antimicrobianos mais comuns que a gente tem são os quaternários de amônio. Se vocês forem lembrar, sais de besalcônio, sais de cetilpiridina, etc., foi falado na aula passada como sendo agentes tensoativos. Dei uma olhadinha lá que eles fazem parte de um dos grupos de tensoativos. E como eu comentei, eles não são utilizados para processo de limpeza. Aqui dá para perceber que eles fazem um efeito antimicrobiano. E os queratolíticos que a gente pode utilizar, tem várias substâncias também. Os mais comuns que a gente vai encontrar são o enxofre coloidal. Hoje em dia já não se tem mais tanto essa utilização do enxofre, porque ele tem um cheiro ruim, né? E as pessoas então
não acabam por não, utilizar muito, porque fica um cheiro ruim mesmo. Mas tem o resorcinol, ácido salicílico, sulfeto de selênio, que também deixa o cheiro um pouco desagradável, mas tem aí várias substâncias que vão ajudar então a favorecer essa descamação mais rápida do couro cabeludo. Seborreia, a seborreia já muitas vezes as pessoas até se confundem, porque tem uma característica, interessante na seborreia. Muitas vezes essa seborreia então, ela é uma produção excessiva de oleosidade, né, então as glândulas sebáceas que tem ali nos folículos pilosos, produzem excesso de oleosidade, e isso vai refletir no cabelo, né, então o cabelo fica com um aspecto oleoso, e o próprio couro cabeludo também fica com aspecto oleoso. Então, nesse caso, o que que acontece? Ocorre todo esse processo de liberação do da oleosidade excessiva. Essa oleosidade excessiva vai fazer com que, ocorra um processo de oxidação do desse excesso de oleosidade, oxidação, né, lembrem de óleos, por exemplo, que a gente fala que, ficam rançosos, manteiga que fica rançosa, por exemplo, é porque oxidou pelo ar. Eh, e daí o que acontece? Dessa forma, esse processo de oxidação também dessa oleosidade, faz com que o aspecto do couro cabeludo acabe ficando também, bastante diferente. O couro cabeludo fica com aspecto oleoso. Mais uma vez, a gente não sabe por que ocorre essa produção excessiva, o que que dá o início, né, dessa produção excessiva de espera aí só um pouquinho. Oi, Wellington, a aula já está funcionando, eu já tô aqui há algum tempo. E o que que acontece? Tô vendo que está tendo problema. Eh, então voltando aqui, né, ocorre então a formação aí de esse excesso de oleosidade, que na verdade tem um efeito, ruim no 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 aspecto geral do cabelo e do couro cabeludo, porém, não traz um problema de nenhum tipo de problema, vamos dizer assim, nenhum tipo de problema doença, não é considerado uma doença. Eu vou parar um pouquinho, porque parece que os alunos estão com problema de entrar.